O governo federal prepara um novo programa de renegociação de dívidas. Segundo o Ministério da Fazenda, a proposta é criar um modelo mais simplificado em comparação ao atual Desenrola Brasil. A expectativa é que sejam oferecidos descontos de até 80%. A previsão é que o programa seja anunciado em até 10 dias. Hoje, quase 30% da renda das famílias é comprometida com o pagamento de dívidas, segundo o Banco Central. Para entender melhor como vai funcionar esse novo programa e quais são as expectativas, a gente conversa com o economista e sócio da Valor Investimentos, Igor Rabelo. Igor, uma boa noite. Igor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse novo programa. Como que você vê essa iniciativa do governo e o quanto positivo ele pode ser? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa nova iniciativa, que ainda está em cálculo, em estudo, em fase de implantação, vem aí com o objetivo, segundo as palavras do Dário, do ministro da Fazenda, de ser mais simples, de ser mais fácil, e realmente é uma solução de curto prazo para o problema de endividamento. Hoje, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, cerca de 29% delas estão inadimplentes, então isso é uma solução de curto prazo, para você tentar ali realmente perdoar parte dessas dívidas, um desconto amplo nas palavras dele, renegociar essas dívidas e dar acesso a um crédito mais barato. Então, quando você faz isso, você permite que essas famílias inadimplentes e endividadas, principalmente ali as famílias de baixa renda, de até 3 salários mínimos, que é o objetivo do novo programa, de ter esse respiro, essa solução de curto prazo. É uma solução, um programa que vai atacar, que vai resolver o sintoma, que é a inadimplência, o endividamento, mas a gente precisa também de preocupação com o problema causa, que é por que chegou nesse endividamento para início de conversa. Mas falando de curto prazo, sim, resolve, dá meios de você recuperar essas famílias, elas acessarem o crédito, mas a gente precisa aí de pensar de soluções mais estruturais para resolver a causa. Igor, quando você fala de causa, eu te pergunto qual é hoje o tamanho do problema do endividamento brasileiro? Nós acabamos ficando mais endividados por falta de renda, mas também por educação financeira? Sim, a educação financeira é um grande problema. Hoje a gente tem uma taxa de juros muito alta, A gente ficou com a taxa de juros em 15% por quase um ano. O poder de compra do brasileiro, a gente sabe que 15% da cesta básica, mesmo nas classes sociais D e E, ele é dolarizado. Quando você joga o salário mínimo em dólar, mesmo que o salário mínimo em real ele tenha aumentado, em dólar ele diminuiu, Então você tem um custo de vida maior, um salário dolarizado, num salário mínimo que diminui em dólar. Então você perde poder de compra, a gente tem uns juros muito caros, o crédito muito caro, então é realmente a renda comprometida, 29% da renda é comprometida com dívida, Então é um cenário, uma conjuntura de fatores muito complexa. E aí, em paralelo a isso, tem uma pesquisa que 50% dos brasileiros respondem que tem pouco conhecimento de educação financeira. Então, você tem todos esses cenários mais complexos, somado à baixa educação financeira. Quando essas famílias vão tentar resolver o problema, elas acabam utilizando ali as soluções mais caras de crédito, que é o rotativo do cartão de crédito, é o cheque especial. Então, essa falta de educação financeira faz também você utilizar soluções menos óbvias, o que acaba aumentando o problema, Porque com a taxa de juros tão alta, essa dívida cresce em bola de neve.
Igor, justamente sobre esse ponto que a gente sempre bate na tecla, né? São os juros do cartão de crédito mais elevados do mundo, até se comparado com nações como a nossa, emergentes, não chegam nem perto. A gente até teve aquela medida para evitar que a carga de juros seja dobre por ano, mas ainda assim, isso que estrangula muito as famílias. E por que é tão alta o juro do cartão de crédito no Brasil? Tem a barreira de 100% da dívida, né? Ela não pode passar do dobro ali. Mas, realmente, essas medidas, essas soluções de crédito, o consignado, enfim, elas são as mais caras justamente ali por ser um crédito de menor qualidade e para pessoas que têm um histórico ruim ali de crédito, né? Um crédito mais arriscado para as instituições financeiras. Então, esse risco maior exige ali um custo maior também, por isso acaba sendo ali uma das mais caras e as piores alternativas para se utilizar justamente para quem está com esse problema. Igor, a gente está falando de um desconto muito alto, que pode chegar a 80%. Por isso eu te pergunto se esse nível de abatimento é viável para os bancos. Eles podem ficar mais restritivos depois? Olha, para o banco, é melhor ele recuperar parte do dinheiro do que perder totalmente, né? Então, por mais que ele recupere ali 20%, digamos, né, dessa dívida, porque vai ter dinheiro público envolvido também na parceria com esses bancos, fintechs, cooperadoras de crédito, né? Por mais que para a família fique 20%, para as instituições é melhor você recuperar parte do que perder totalmente esse dinheiro. Então, sim, para elas faz sentido recuperar isso, mas com certeza esse histórico, né, de endividamento, de renegociações constantes, faz também esse crédito ficar mais caro, né, que a gente acabou de comentar, de ser justamente as alternativas ali com crédito mais caro, justamente por ser mais arriscado, já ter esse histórico de problema, que acaba encarecendo ali realmente o custo desse crédito. Então, é um problema que vai se retroalimentando. Em 2023, quando a gente teve a primeira versão do programa Desenrola, que foi considerado um sucesso, a gente teve ali em torno de 50%, 50 bi em renegociação de dívida. Então, mesmo tendo sido considerado um sucesso, 3 anos depois, a gente tem o maior nível de endividamento das famílias novamente. Então, volta lá na primeira situação, né? Que ele ataca o sintoma, mas ele não resolve a causa, né? Que são todas aquelas questões de juro muito alto, poder de compra baixo, baixa educação financeira. Então, para realmente resolver o problema a longo prazo, a gente tem que ter reformas estruturais para não deixar que chegue nessa situação de endividamento. Tá certo, Igor. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, uma excelente noite.